Já vou chamar aqui Cláudio, Sônia e Thaís, um especialista no assunto que foi convidado por nós para conversar aqui no Jornal Gente sobre esse tema, o professor Aury Lopes Júnior, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de Madrid. Ele é advogado, também é professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, a PUC do Rio Grande do Sul, onde estão os estúdios do Grupo Bandeirantes de Comunicação, onde fica a Band Gaúcha, com transmissão também aqui pelo Band News TV. Doutor Aury, vamos lá. Muita gente está se perguntando o seguinte: como é que pode a mesma justiça em primeira instância entender de uma forma tão pesada em relação ao réu e depois, em uma instância superior, mudar completamente o entendimento sobre os mesmos fatos sem que tenhamos nenhuma grande novidade, nenhuma prova nesse processo? O senhor consegue explicar isso para a gente? Bom dia. Bom dia. Na verdade, são situações que acontecem, inclusive, no nosso dia a dia de administração da justiça no Brasil e em outros lugares do mundo. Ou seja, você tem uma leitura feita, uma valoração probatória feita em primeiro grau e depois, em grau de recurso, você devolve toda a matéria para o tribunal e o tribunal pode reexaminar. São outras pessoas, outra forma de raciocinar em cima da prova, de valorar a prova, e essas divergências podem acontecer. E um detalhe, na Espanha, você tem já em primeiro grau um órgão colegiado. Já são 3 juízes em primeiro grau, ao contrário do Brasil, em que você tem um único juiz em primeiro grau. Então lá foram 3 juízes e em grau recursal nós temos agora uma sessão criminal composta por 4 magistrados, sendo 3 mulheres e um homem, que tiveram uma valoração, uma avaliação dessa prova e da leitura da dinâmica dos fatos de forma diferente. Mas isso acontece. Doutor Aury, muito bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Aqui no Brasil, salvo engano, e me corrija se eu estiver equivocado, a palavra da vítima vale como prova, tem um valor de prova. Isso, portanto, na Espanha não é bem assim, não é? Pelo entendimento desse tribunal na Catalunha, essa coisa das versões distintas, né? A palavra de um contra a palavra de outro. O senhor poderia explicar melhor as diferenças entre a legislação brasileira e a legislação espanhola? Então, esse é o ponto crucial de toda a discussão. Na verdade, todos os países hoje, democraticamente avançados, evoluídos, enfim, estão nessa tensão entre o valor da palavra da vítima e a palavra do réu e o contexto probatório. Claro que tudo isso à luz da presunção de inocência. Na Espanha, sim, eles dão valor à palavra da vítima, a vítima tem valor probatório, da mesma forma que no Brasil. Inclusive, passaram por um mesmo movimento de supervalorização da palavra da vítima, como nós estamos tendo hoje no Brasil, em que a palavra da vítima tem até um valor decisivo. O que eu quero dizer, e eu não concordo com isso, já vou explicar por quê, é que, no fundo, nós temos que fazer uma análise. Óbvio que da palavra da vítima, ela tem valor, ela tem que ser respeitada, ela tem que ser ouvida. Isso é elementar. Mas nós atribuímos à palavra da vítima um papel, uma função, um valor absolutamente fundamental na condenação, ou seja, uma valoração máxima acima de todas as demais provas, pode ser também um equívoco. Se foi e é, com certeza, um grande erro histórico a demonização da palavra da vítima, isso aconteceu por séculos, em que a palavra da mulher e a própria mulher foram coisificadas, demonizadas, desconsideradas. Isso é um grande, gravíssimo erro, não temos dúvida. Agora, se é um erro você demonizar a palavra da vítima, também é um erro você supervalorizar a palavra da vítima a ponto de ter ela um valor decisivo e às vezes até único. Isso é um equívoco. E um detalhe, nós pensamos que supervalorizar a palavra da vítima, estamos passando por isso no Brasil hoje, um grande debate, nós entendemos que isso é um grande avanço, uma grande bondade, uma grande valorização, e no fundo não é. Eu costumo dizer sempre, escrevo sobre isso, que é um ato de covardia probatória, e nós precisamos atentar para esse detalhe, você supervalorizar a palavra da vítima a ponto de dizer para ela, bom, vítima, se você disser que foi ele, eu condeno e a responsabilidade é sua. Se você disser que não foi ele, eu vou absolver e a responsabilidade é sua. Não, isso é uma pseudo-bondade. O que eu, vítima, quero é ser respeitada, é ser ouvida, mas quem tem o dever de trazer uma prova confiável, robusta, é o Estado. E se no final essa decisão for correta,
ótimo, a responsabilidade é do Estado, que é um dever dele fazer um julgamento justo. Agora, se nós condenarmos a pessoa errada, eu, vítima, não quero carregar este fardo e essa responsabilidade. Isso é uma revitimização. A responsabilidade é do Estado. Então, esse é um tensionamento que existe hoje, no Brasil também, aonde o que se diz é, claro que a palavra da vítima tem que ser considerada, mas são precisos elementos externos de corroboração, é preciso analisar a dinâmica dos fatos, o conjunto probatório, porque as vítimas também, como todo ser humano, também erram, também se equivocam. Estamos vendo em muitos casos, não estou dizendo nesse, mas em vários outros casos, em que as vítimas acabam mentindo por vingança, por ódio, por diferentes motivos. Então, o que nós temos que fazer é uma recusa aos dois extremos, uma valoração racional e principalmente buscar elementos externos. E o que aconteceu aqui foi exatamente uma divergência muito grande nos depoimentos da vítima em relação à dinâmica provada dos fatos. E agora, para responder, o que o Tribunal da Catalunha fez foi valorar o conjunto das provas para dizer a dinâmica narrada por ela, a versão dela, não encontra abrigo nas provas digitais, porque eles fizeram uma investigação muito profunda envolvendo as digitais, a posição das mãos, né, da vítima no local, não encontra abrigo também na prova de DNA, aí tem a questão do sexo oral, que ela diz que não aconteceu, e a prova de DNA prova que sim aconteceu, que ela tinha vestígio de DNA dele na boca, enfim, tem toda uma explicação sobre isso na sentença, e eles dizem, não está comprovado, não há elementos que comprovem a palavra da vítima, porque o contexto probatório não abriga, não dá suporte ao que ela disse. Então foi essa a questão. E nessa divergência, valeu a presunção de inocência. O que está correto. Presunção constitucional de inocência é evolução civilizatória. Então a gente fica aguardando, né, doutor? Porque esse é um caso tão rocambolesco, com tantos holofotes e tantos elementos, que ele é preciso ser apurado de uma forma muito séria. Até porque não só o fato de envolver Daniel Alves, mas assim, de envolver um momento íntimo. E quando a mulher fala que quer parar, o homem precisa parar, né? Então, assim, provar isso, eu acredito que não seja alguma coisa tão fácil de se fazer. Mas agora, do ponto de vista jurídico, doutor, houve muita confusão quando a notícia surgiu aí nas mídias, até eu acho que por conta de tradução. Daniel Alves foi absolvido, quando, na verdade, houve uma anulação de sentença. Qual que é a diferença, doutor? Olha, na verdade, eu estou com a sentença aqui nas mãos. A sentença, a forma como se traz numa decisão espanhola é um pouco diferente do Brasil e também tem uma questão aqui de não só de interpretação, mas também de tradução. Vamos ver que no final a sentença diz o seguinte, eles dão provimento ao recurso de apelação interposto pelo Daniel Alves, certo? Revogamos integralmente a sentença, então eles revogam a sentença, não é uma questão de lá, revogam a sentença e diz o seguinte, devemos absolver e absolvemos ao acusado do delito de agressão sexual que vinha sendo acusado, se deixam sem efeitos cautelares. Então é uma decisão absolutória, é que eles começam dizendo que revogamos integralmente. Isso não quer dizer que tenha sido apenas anulado e vá se repetir. Não, só para esclarecer, quando uma sentença é anulada, porque ela tem um defeito, aquilo que foi feito com defeito tem que ser refeito. Então você anula, devolve e manda fazer outra. Não foi o que aconteceu aqui. O que aconteceu aqui foi, eles absolveram Daniel Alves. Inclusive no final, eles têm um cuidado de dizer o seguinte, essa sentença não está afirmando que a versão dele é integralmente verdadeira. E eles dizem literalmente o seguinte, a única hipótese relevante para se julgar um caso penal é a hipótese trazida pela acusação. Portanto, não afirmamos que a hipótese verdadeira seja a que mantém a defesa do acusado, apenas que não está suficientemente provado a versão da acusação. É o indúbio pro réu. Não se provou o suficiente, estão absolvendo a dúvida. Agora, eu convido as pessoas a lerem essa decisão, é uma decisão de 101 páginas, é muito interessante. E outra coisa, nós não podemos fazer uma definição a priori, ou seja, genérica, sempre a palavra da vítima nunca vale ou vale sempre tudo. Não. Tem que se analisar no caso concreto, conforme a dinâmica. E aqui eu chamo a atenção disso. A dinâmica foi reconstituída toda e não era compatível com a prova produzida. E são as digitais, é a posição das mãos da vítima, é a prova do DNA. Tudo isso eles vão para dizer que não há prova nenhuma que suporte a versão dela. Então, claro, conforme o caso, a dinâmica e as provas encontradas é que você vai, então, valorar a palavra da vítima nesse conjunto. Repito, não se trata de desconsiderar,
mas também não se pode condenar exclusivamente com base na palavra dela quando não encontra elementos externos de corroboração, de prova, ou mesmo a dinâmica não é coerente e compatível. A gente está falando aqui com o doutor Aury Lopes Júnior, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de Madrid. Ele fala com a gente direto de Porto Alegre. Doutor Aury, para a gente terminar aqui a nossa conversa, o senhor falou sobre a necessidade da sentença ser justa, né? E aí, num caso como esse, acho que dá um nó na cabeça de todos nós aqui que acompanhamos ele de fora. Envolve uma personalidade, envolve uma denúncia de estupro. Bem, Daniel Alves foi condenado, ficou preso, pagou uma fiança milionária para poder sair da prisão e agora, como o senhor já explicou para a gente, foi absolvido. Ao mesmo tempo, havia o pleito da vítima ou da suposta vítima de que ela foi vítima de um estupro em uma casa noturna. Como é que se consegue uma solução justa para um caso como esse? Porque alguém foi injustiçado, né? Exatamente. Você traduziu bem a situação. São casos complexos, extremamente sensíveis. Toda e qualquer forma de violência contra a mulher tem que ser abominada. Isso precisa acabar. Agora, claro, nós, quando julgamos alguém, precisamos ter uma prova mínima suficiente para poder condenar. Porque tão grave como é você ter um estuprador solto, é você ter uma pessoa errada na cadeia. São dois extremos de injustiça muito grave. Claro que aqui nós temos uma situação em que um caso sensível foi julgado, alguém ficou preso, foi condenado, sofreu uma punição pública gigantesca. Na Espanha eles falam la pena de banquilho, né? O simples fato de sentar no banco dos réus já é uma pena. Agora imagina ficar preso, uma pessoa pública perde contratos milionários, a vida, perde casamento, se acaba a família. Enfim, nós temos que ter sempre muita responsabilidade, mas são casos dolorosos. Este é um caso que termina de uma maneira dolorosa. Com certeza termina com dor. Dor de ambos os lados, dor nela, que não conseguiu ver a versão provada, dor nele, que cumpriu uma pena que ele entende ser injusta. Enfim, são casos complicados. São as misérias do processo penal, infelizmente. E a lei espanhola permite que ele entre com algum tipo de reparação agora que ele tem uma decisão absolutória em mãos? Então, ainda temos recurso. Ainda é possível que a vítima, através de seus advogados, recorra. O caso não está completamente encerrado. Então, podemos ter um recurso. Eu, particularmente, pelo que conheço da matéria, acho pouca possibilidade de reverter novamente o caso, mas, em tese, isso pode acontecer. Agora, depois que o caso for definitivamente julgado, em sendo ele absolvido, em tese, sim, ele teria direito a pleitear, através de uma ação, uma indenização por conta da injustiça e do que ele sofreu nesse processo. Claro, se ele vai ganhar ou não é uma outra dimensão, uma outra história. Mas é como no Brasil. Muitas pessoas são acusadas, condenadas injustamente, depois são absolvidas. Quando entram com a ação contra o Estado, é um caminho longo, tortuoso, difícil e nem sempre exitoso, porque existem muitos meandros a serem discutidos. Mas, em tese, ele pode buscar uma indenização. Doutor, já acabou o tempo aqui, mas ficou uma dúvida. Essa fiança que foi paga, lá 1 milhão de euros, que até o Neymar ajudou a levantar esse dinheiro para ele, ele já pode levantar agora esse valor da fiança ou tem que esperar o fim do processo? Olha, na sentença não se diz nada expresso, mas ela fala que as medidas cautelares ficaram sem efeitos. Então, deixa sem efeitos as medidas cautelares. Regra, o valor da fiança tem que ser devolvido agora. É uma questão de dias, deve ser devolvido o valor da fiança e liberados eventuais bens bloqueados, porque no processo penal espanhol, junto com a questão pena, vem a questão indenização. Então, ele talvez, aí eu não conheço, podia ter bens bloqueados. Se bloqueados bens, tem que ser liberados. Então, ele sai da cadeia, sai do regime de prisões cautelares, devolve fiança e libera os bens. Muito bem. Doutor Aury Lopes Júnior, doutor em Direito Processual Penal pela Universidade de Madrid, também advogado, professor da PUC do Rio Grande do Sul, explicou para a gente aí aspectos do conhecimento, ele que estudou na Espanha, tem um conhecimento da legislação espanhola a respeito desta sentença envolvendo o jogador Daniel Alves. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, bom dia.